Bem-vindos ao debate. Hoje mergulhamos nos textos muito específicos, os textos da Paixão do Domingo de Ramos, guiados, claro, pelos comentários de Marie-Noëlle Tabout. Estamos a falar bem de textos fundamentais, como o Cântico do Servo Sofredor, em Isaías, e o dramático Salmo 21, aquele que ecoa na cruz. A grande questão que estes comentários levantam, no fundo, é sobre qual é a chave de leitura correta. Devemos ler estes textos, antes de mais, pelo seu contexto histórico, a angústia de Israel no exílio babilônico, ou será que o seu sentido último só se revela quando os lemos à luz da morte de Cristo? A minha posição é que a leitura através de Cristo não é uma apropriação posterior, mas sim o cumprimento que desvenda o propósito para o qual estes textos, de alguma forma, sempre apontaram. Eu vou defender que, sem uma ancoragem firme no contexto histórico original, corremos o risco de fazer uma leitura anacrónica, ou seja, de projetar uma ideia do futuro sobre um texto do passado e, com isso, perder a sua mensagem vital para as pessoas a quem se dirigia originalmente. Comecemos então por aí. Para mim, embora o exílio seja o cenário, a força destes textos, a sua permanência, reside na forma como parecem desenhar, com séculos de antecedência, a figura de Cristo. Os primeiros cristãos viram isto com uma clareza impressionante. Quando Paulo, na sua carta aos Filipenses, escreve que Jesus se aniquilou tomando a condição de servo, ele está a citar quase diretamente Isaías. Isso não pode ser uma coincidência, quer dizer, é um reconhecimento. É um reconhecimento, sim, concordo, mas é um reconhecimento feito a posteriori, não é? A análise de Tabout é muito clara nisto e até um pouco provocadora. Ela diz textualmente: Isaías não pensava certamente em Jesus Cristo. Ele falava para os seus contemporâneos, para o povo deportado na Babilónia. O servo de quem ele fala é, em primeiro lugar, a personificação de Israel. A missão desse servo, de sustentar aquele que está esgotado, era a vocação de Israel no meio das nações, mesmo no sofrimento. Sim, mas essa vocação de Israel, sejamos honestos, foi alguma vez cumprida na perfeição? A própria Bíblia está repleta de momentos em que Israel falha, em que se rebela. O que vemos em Isaías é um ideal de obediência e de sofrimento redentor. Eu diria que o que em Israel era uma vocação, muitas vezes por cumprir, em Cristo torna-se uma realidade perfeita e concreta. Ele é a encarnação literal desse ideal. Eu entendo essa lógica do cumprimento, claro que sim. Mas ela cria um problema, não é? Se nós saltamos diretamente para o cumprimento perfeito, não corremos o risco de, no fundo, esvaziar a mensagem de Isaías para o seu próprio povo. A força do texto para eles era precisamente esta. Apesar das vossas falhas, Deus ainda vos chama a ser a sua testemunha. A mensagem era de esperança e responsabilidade para eles no meio da sua tragédia. Focar tudo no futuro pode desvalorizar a importância do presente histórico deles. Não vejo como desvalorização, mas como um aprofundamento. A esperança deles não era um beco sem saída, quer dizer, apontava para algo maior. E essa ideia de um sofrimento que parece desenhado com uma precisão impressionante leva-nos diretamente ao Salmo 21. Exatamente. E aí o problema do contexto é ainda mais gritante. A tradição cristã focou-se nos versos que parecem descrever a crucificação como furaram as mãos e os pés ou partilham entre si as minhas vestes. E com razão, são pormenores demasiado específicos para serem ignorados como meras metáforas poéticas do sofrimento de uma nação. Os evangelistas não os viram como coincidências, mas sim como a prova de que a paixão estava divinamente prefigurada. O próprio Jesus, ao gritar na cruz, meu Deus, porque me abandonaste, está a colocar toda a sua paixão sobre o signo deste salmo. Mas aí está o perigo de pegar numa frase e isolá-la. Tabout adverte-nos precisamente contra isso. O salmo, lido na sua totalidade, não é um cântico de desespero, é o oposto. É um cântico de ação de graças que começa com um lamento. O seu clímax, o seu ponto de viragem é tu me respondeste. Tabout descreve-o como um ex-voto, um agradecimento pela salvação. O autor está a celebrar o facto de Deus não o ter abandonado. Focar apenas nos versos de sofrimento como um roteiro profético da crucificação é ignorar o final feliz do salmo. Mas uma coisa não anula a outra. A ação de graças só tem sentido por causa da libertação de um sofrimento terrível. E Jesus, ao citar o primeiro verso, que era o mais conhecido, estaria a fazer algo que qualquer judeu da época entenderia. Ele está a invocar o salmo inteiro. É uma forma abreviada de dizer: o que estão a ver agora é este drama, mas lembrem-se de como ele termina.
A aparente derrota de agora, tal como no Salmo, vai terminar em louvor e vitória. Ele assume a agonia do salmista para mostrar que mesmo no abismo a confiança em Deus leva à exaltação. Essa é uma interpretação teologicamente rica, de mito, mas depende de uma leitura retrospectiva, feita à luz da ressurreição. Para o autor do Salmo, a salvação não era uma metáfora da vida eterna, era o regresso a casa, o fim do exílio. Era, como diz Tabut, como a ressurreição de um condenado à morte. A alegria dele era concreta, histórica. Reduzir essa experiência real a um mero ensaio para um evento futuro não lhe faz inteiramente justiça. É quase como dizer que a dor e a alegria dele não eram plenamente válidas por si mesmas. Eu não diria mero ensaio, mas talvez um protótipo. A libertação de Israel do exílio é um protótipo da libertação da humanidade do pecado e da morte. Uma coisa prefigura a outra, a maior. E isto transporta-nos para a forma como o Evangelho de Mateus narra a Passão. Sim, e a análise de Tabut sobre Mateus centra-se no que ela chama de terrível paradoxo, a cegueira das autoridades religiosas judaicas. Mateus carrega nos pormenores que são exclusivos do seu Evangelho o remorso e suicídio de Judas, o sonho da mulher de Pilatos, Pilatos a lavar as mãos. Tudo isto parece construir um caso, uma crítica feroz à liderança de Israel daquela época. Concordo plenamente. É uma crítica. Pois, e o reconhecimento de Jesus vem de onde menos se espera. Dos pagãos, a mulher de Pilatos avisa o marido sobre aquilo justo e o centurião, aos pés da cruz, declara: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estes episódios servem para acentuar por contraste a falha trágica das elites do seu próprio povo. O drama parece ser, antes de mais, um drama interno à história de Israel. De serem estrangeiros a reconhecer a verdadeira identidade de Jesus no seu momento de maior fraqueza é a chave. Mostra que a sua realeza não é a do poder político ou religioso, mas a do amor que se entrega. Como conclui Tabut, é na sua fraqueza que Jesus manifesta a sua verdadeira grandeza. A confissão do centurião não é apenas um comentário, percebe? É o sinal de que a morte de Jesus não é um fracasso, mas o início do projeto de salvação para toda a humanidade. Mas não estaremos a saltar um passo. O foco de Mateus, ao incluir detalhes como a compra do campo de sangue com as moedas de prata e a citação explícita de Jeremias, parece estar firmemente enraizado na história de Israel e no cumprimento das suas próprias profecias, muitas vezes trágicas. O reconhecimento pelos pagãos funciona primariamente, a meu ver, como um dispositivo literário para condenar a liderança judaica. É um julgamento sobre eles. Atribuir-lhe imediatamente um significado de salvação universal pode ser uma leitura que vai para além da intenção primária do evangelista naquele momento. O drama, para Mateus, é a tragédia do povo escolhido que não reconhece o seu Messias. Mas essa tragédia é precisamente o mecanismo pelo qual a salvação se torna universal. Não é um salto, é a conclusão lógica da narrativa de Mateus. Pense nos sinais que ele descreve. O véu do templo rasga-se de alto a baixo, a terra treme, os túmulos abrem-se. Estes não são sinais de um drama local. São sinais cósmicos que indicam que o que acabou de acontecer mudou a relação entre Deus e a humanidade para sempre. O véu que separava o sagrado do profano rasgou-se. A porta que estava fechada abriu-se para todos. Mas até isso pode ser interpretado de uma forma mais focada em Israel. O rasgar do véu pode simbolizar o fim da antiga aliança, centrada no templo, que agora se torna obsoleta. É o fim de uma era, sim, mas o foco continua a ser a história da aliança de Deus com Israel. Mas veja a diferença na confissão do centurião. No Evangelho de Lucas, o mesmo centurião diz: na verdade este homem era justo. É uma declaração moral. Em Mateus ele diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. É uma confissão teológica, uma declaração de identidade divina. Esta é a chave que, para mim, desbloqueia tudo o resto. É o momento em que o significado dos cânticos do servo de Isaías e dos lamentos do Salmo 21 transcendem o contexto do exílio e se revela como uma história sobre Deus e toda a humanidade, contada através da experiência de um homem. Me parece, no fundo, é que estamos perante camadas de significado. A leitura cristológica é poderosa, claro, e tem sido a lente dominante da Igreja durante 2 milénios. Mas o que a análise de Talbot nos força a fazer é não esquecer a primeira camada,
a fundação. Sem a dor real dos exilados na Babilônia, o cântico de Isaías torna-se abstrato. Sem a alegria concreta do regresso a casa, o Salmo 21 torna-se apenas um texto triste. A experiência histórica dá carne e osso à teologia que se seguiu. Em suma, para mim, a perspectiva cristológica não apaga a história. Pelo contrário, ilumina-a, mostrando o seu destino final. As experiências de Israel, o seu sofrimento e a sua esperança não foram em vão, nem foram apenas sobre eles. Foram a preparação, o esboço de um drama universal de salvação que se cumpre e ganha o seu sentido pleno na paixão de Cristo. Em conclusão, para mim, a integridade histórica destes textos tem de ser o ponto de partida e a âncora. Compreender o que significavam para as suas primeiras audiências, consolo, identidade, esperança no meio de uma catástrofe nacional é crucial. A aplicação posterior a Cristo enriquece a sua leitura, sem dúvida, é uma camada de significado profunda que emergiu da fé da primeira comunidade cristã, mas não deve ofuscar ou substituir o seu significado primário como testemunho da fidelidade de Deus a Israel na sua história concreta e por vezes muito conturbada. A análise de Marie-Noëlle Tabout expõe a extraordinária riqueza destes textos. A tensão que sentimos entre o contexto original e a releitura posterior não é talvez uma contradição que precise de ser resolvida. É antes um convite a uma exploração mais profunda, a perceber como o significado de um texto pode desabrochar em camadas ao longo do tempo, revelando novas profundezas em novos contextos.